Olá pessoal, eu sou o professor Isaac. A gente vai começar mais uma aula cujo tema é conjunto dos números racionais, tá bom? Pessoal, olha só, esse aqui é o símbolo do aplicativo que eu não conheço, brincadeira, é o TikTok, tá? A gente vai listar algumas curiosidades do TikTok e eu quero que vocês observem os números que o professor vai grifar, tá bom? Olha só, a primeira curiosidade é que o TikTok foi o quarto download gratuito de aplicativos para iPhone mais popular em 2019. Segundo, o TikTok foi o segundo aplicativo mais baixado do mundo em 2019, perdendo apenas para o WhatsApp. Foram 730,1 milhões de downloads no iOS e Android em 2019. De acordo com o AppTrace, o aplicativo TikTok está disponível atualmente em países numa proporção aproximada de 7/9. Tá? O que quer dizer esses 7/9 aqui? A gente sabe que é uma fração e que essa parte aqui de baixo é o meu todo, então a cada 9 países, 7 tem o TikTok. O TikTok foi instalado em dispositivos mais de 1,9 bilhão de vezes no mundo. E ele passou o número de 1 bilhão em fevereiro de 2019. No geral, 44% dos downloads do TikTok ocorreram em 2019. Pessoal, então estes números aqui que nós grifamos, o que eles têm em comum? Eles pertencem ao mesmo grupo de números, tá? E esse grupo de números nós chamamos de racionais MCs. Racionais MCs é brincadeira, tá? É conjunto dos números racionais, tá? E esse conjunto ele é simbolizado pela letra Q, tá bom? A gente vai falar agora de algumas características desse conjunto, mas para isso, pessoal, a gente tem que relembrar os conjuntos que a gente já estudou. O primeiro conjunto que a gente estudou, isso lá no, se brincar, lá no terceiro ano do ensino fundamental, foi o conjunto dos números naturais, tá? A gente vai escrever aqui novamente, ó, conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais só tem números positivos e inicia do zero. Zero não é positivo, tá? Mas ele inicia do zero. Então, eu tenho números com 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. São infinitos e todos positivos, tá bom? Depois, pessoal, houve a necessidade de trabalhar com números negativos, tá? Para isso foi criado o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos todos os números negativos, como -2, -1, 0, e temos também todos os números positivos, como +1, +2 e assim sucessivamente. Lembrem que são todos números inteiros. Qual é a ideia de números inteiros? São números que não são quebrados. Né, professor? Claro, se é inteiro, por que não é quebrado? Mas qual a ideia na matemática de número quebrado? São números, pessoal, que são descobertos numa divisão que não dá exata, tá? Então a gente começa a trabalhar com números com vírgulas, com algumas frações, entenderam? Por isso que a gente vai simbolizar esse novo conjunto aqui, ó, que na verdade ele vem antes dos números inteiros, tá? A gente já trabalhava com número racional antes dos números inteiros. Então, primeiro foram os números naturais, depois eles descobriram os números racionais, para depois começar a trabalhar com os números inteiros. Mas a gente vai seguir essa ordem aqui. Por quê? Porque um contempla, está contido no outro. Então, os naturais estão dentro dos inteiros e eles dois estão dentro dos racionais, tá bom? E da onde que esse povo tirou esses racionais? Olha só a nossa regrinha aqui. A gente nota que ela tem
somente números naturais, né? São números inteiros positivos. E começa aqui, ó, no zero. Começa aqui no zero. Então, eu tenho de 0 até o 1, eu tenho várias divisões. E eu tenho uma divisão maior. E essa divisão maior divide a minha distância exatamente na metade. E vocês lembram que a metade ela é representada por uma fração que significa 1 sobre 2 ou 1 meio. Então, isso aqui é um número racional. Olha só a próxima. Se eu caminhar uma unidade e parar aqui nessa metade, eu vou ter caminhado uma unidade e meia, ou 1,5. Tá? E do 2 até chegar ao 3, eu tenho vários números racionais, como 2,1, 2,2. E antes de chegar ao número 3, a gente vai ter o número 2,9, tá? Então, todos estes números que nós listamos aqui são números racionais. Por isso que na matemática foi criado um espaço só para eles. Então, vamos elencar alguns aqui, ó, que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu todos os números positivos, mas a gente sabe que se essa régua continuasse para cá, a gente teria os números negativos. Então, tudo que tiver aqui que for positivo, tem do outro lado negativo. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, o número menos 3, a gente tem o número menos 1 meio, né? A gente tem o número 0, a gente tem o número 1, a gente tem o número mais 3 quartos. E a gente também, pessoal, tem um número que a gente vai escrever dessa maneira aqui, assim, ó, 1,6 tracinho. Professor, que número é esse aí? Olha só, pessoal, este número chama-se dízima periódica. A gente vai falar dele mais lá na frente, tá bom? Então, agora eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês o conceito ideal. Não vou falar ideal, né? Porque matemática não tem muito de ideal, mas o conceito mais interessante sobre números racionais. Vamos lá. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, tá? Ó, A sobre B, e a gente lembra que fração é composta de numerador e denominador, é a parte de baixo, é o meu todo. Em que A, pessoal, A, que é o meu numerador, e B, que é meu denominador, são números inteiros, tá? Ó, estão dentro desse conjunto aqui, ó. Não pode ser números que estão aqui, tá? A e B tem que estar aqui dentro. E B, pessoal, tem que ser diferente de 0. Professor, por que o B tem que ser diferente de 0? Porque não existe, olha só, porque não existe divisão por 0. Concordam comigo? Não existe divisão por 0. Se eu pegasse aqui, ó, 5 dividido para 0, tem como? Não. 3 dividido para 0, tem como? Não. É como se eu pegasse 3 laranjas e falasse assim, vou dividir para ninguém. Houve divisão? Não. Então, não existe divisão com 0. Professor, fiquei com uma dúvida. O senhor falou que número racional são todos os números que pode ser escrito em forma de fração, correto? Correto. E como que eu posso afirmar que todos os números naturais e todos os números inteiros são racionais? Pelo simples fato, pessoal, de todo número inteiro ou natural, vamos pegar aqui o exemplo do menos 2. Todo número inteiro ou natural ele pode ser escrito em forma de fração. Exemplo, menos 2 pode ser escrito nessa fração aqui, ó,
menos 2 sobre qual é o denominador universal. É aquele número que eu posso dividir todo mundo que não vai alterar o meu resultado. É o número 1, né? Então, menos 2 dividido para 1 é igual a menos 2. Então, isso aqui é uma fração, isso aqui me assegura ser um número racional. Vamos para o próximo. Eu tenho o número 3,1. Professor, mas isso aí é um número decimal, tá? Pessoal, número decimal, ele vem de uma fração, ele vem de uma divisão, tá? O número 3,1 vem dessa fração aqui, ó, 31 sobre 10. Como assim, professor? 31 sobre 10 dá 3,1? Lembra o que eu falei? Que quando eu divido o número por 10, é só eu pegar a vírgula que estava aqui no final do número, que não aparece, e uma casinha para a esquerda, tá? Porque na divisão, a vírgula vai uma casinha para a esquerda, e na multiplicação ela vai uma casinha para a direita, tá bom? Então, como só tem um zero, eu vou só uma casinha. E para finalizar, pessoal, nos nossos exemplos aqui, a gente vai voltar naquele número que deu, assim, uma estranheza, né? Causou uma certa estranheza, que é 1,6 tracinho. E eu falei que ele é chamado de dízima periódica. A gente vai escrever ele mais na frente. Mas, para ficar bem simples para vocês, 1,6 ele pode ser escrito dessa seguinte forma: 1,66. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse 6 ele vai se repetir infinitamente, sabe? Você pode colocar na calculadora, vai dar o 6 e 3 pontinhos, ou um monte de 6 e um pontinho somente, mas é para falar que não tem fim essa divisão, tá bom? E por que nós chamamos, pessoal, de dízima periódica? Vou até escrever aqui, ó, dízima periódica. E por que chamamos de dízima periódica? Olha só, periódica vem de período. E esse periódico aqui dá a ideia de que um período está se repetindo. Por isso que eu fiz aqui um tracinho em cima do 6. Por quê? Porque eu vou falar que o 6 vai se repetir infinitamente. Então, 6 é o meu período que se repete. Professor, agora uma coisa que está me encafifando aqui. O senhor falou que o número tem que ser fração, tá? Para ser um número racional. 1,66 não é fração. Não? Será? E eu tenho certeza que sim. Olha só, 1,66 vem da fração 5. Nossa, essa cor aqui ficou muito ruim. Deixa eu só pegar uma coisinha mais. Ó, ele vem da fração 5 terços, né? O que quer dizer 5 terços? 5 dividido para 3. Se eu pegar aqui, ó, 5 dividido para 3, quanto é que dá? A gente aqui vai ter 1 vezes 3 é 3, 5 menos 3 é 2. O que eu faço agora? Não dá? Coloca um zero aqui, coloca vírgula, né? 3 vezes quanto que dá próximo de 20? 3 vezes 6, que é 18. Sobra quem, pessoal? Sobra 2. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso colocar o zero direto, né? Ficou 20. 3 vezes quanto que dá 20? O próximo de 20, 3 vezes 6, que é 18, que eu vou ter menos, que eu vou ter 2 novamente, né? Coloco o zero, vou ter 6, e por aí vai, pessoal. Esse número aqui não vai ter fim. Por isso que consideramos que 5 sobre 3 é uma fração, por consequência, 1,666 será um número racional, tá bom? Então, só para recapitular, vamos colocar bem aqui, ó. O que forma
os números racionais? É formado pelos números naturais, pelos números inteiros, pelas frações, né? As frações explícitas, né? Pelos meus decimais, pelos meus números decimais e pelas minhas dízimas periódicas. E pelas minhas dízimas periódicas. E a última dica que eu vou dar hoje, dica não, né? É só tirar uma dúvida. Por que os números racionais é simbolizado pela letra Q? Olha só. A gente já falou que os números racionais são números que são formados por frações, né? Então, vou aqui, ó. Os números racionais lembram a fração. A fração nada mais é do que divisão. Agora, perguntinha de coisa que a gente já estudou. Qual é o resultado da divisão? Qual é o nome daquele resultado que... Esse valorzinho aqui, ó, 1,66, a gente chama ele de quê? De quociente. Correto? Não é quociente? Então, pessoal, o número Q, a letra Q vem daqui, ó, de quociente, tá? Então, Q de quociente. Pessoal, então foi isso. Eu vou deixar aqui na descrição do canal as páginas do livro, tá? A gente usa o livro Matemática Bianchini, do 7º ano. Vou deixar a página do livro com as atividades, tá? Façam essas atividades, depois terá um vídeo que eu vou fazer só corrigindo essas atividades. Então isso serve como parâmetro para saber se você está bem, para saber se você não está bem. E se ficou alguma dúvida, por favor, comentem aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, até mais.